Sob o comando do Sindicato Suprema, as palavras de ordem mentira, retira, traidores, além de fortes vaias de resistência, fizeram tremer as paredes do plenário da Câmara de Maracanaú nesta quarta-feira, 14 de agosto. Professores da rede pública lotaram a Câmara na tentativa de barrar a votação do novo Estatuto do Magistério, que foi enviado ao Legislativo sem a aprovação dos servidores e muito menos do sindicato. As alterações do Estatuto atingem em cheio direitos históricos da categoria. Mais um duro golpe na educação e em todos, era o que diziam os professores resistentes. Enquanto nós não nos unimos para lutar por nossos direitos, a gente sempre vai cair nessas situações. A gente vem e serve simplesmente de palhaço, porque eles já trazem tudo pronto. É uma coisa errada, porque ele trouxe papéis para maquiar o que já estava votado, o que já estava certo, o que já estava fechado. Ele não conhece o termo diferenciar, o termo de discutir e acatar, porque ele sempre usou o termo que foi discutido na comissão. Ele nunca usou o termo que foi acatado as decisões, mas ele disse que como foi discutido, estava resolvido e acabou-se. O sindicato ficou sabendo que o novo estatuto seria votado, mesmo sem a aprovação de ninguém, e convocou a categoria para barrar a medida, mas os vereadores ignoraram a presença massiva dos profissionais que zelam pela educação das crianças de Maracanaú e votaram mesmo assim. O Estatuto do Magistério é um documento que rege a vida do servidor durante toda a sua carreira. Então é um documento de extrema importância, deve ser discutido antes da aprovação. E foi isso que nós solicitamos, e eles disseram que não, foram taxativos, dizendo que eles iam votar hoje. Falei também com o prefeito na escola Paulo Freire, entregando fardas, que pedimos novamente uma audiência pública, vamos discutir. Não, pode ter diálogo, vamos falar com o Nilson. Falamos com o Nilson, não, pode ter diálogo, mas não houve diálogo. Veio de cima para baixo, para variar. Essa prefeitura não tem normalmente diálogo com o seu sindicato, com a sua categoria. Querem aprovar sempre retirada de direitos e nós vamos sempre resistir. O relator do PL do Estatuto do Magistério, o vereador Demir Peixoto do PR, o mais inflamado de todos, leu os pontos alterados e disse que houve consenso do sindicato e da categoria porque havia 2 membros da comissão responsável pela reforma. Mas, segundo participantes, isso não aconteceu. Eu fiz parte dessa comissão por aproximadamente 1 ano. Ela iniciou em julho de 2014. Me lembro bem que foi o período da Copa. Todas essas discussões por aproximadamente 1 ano foram feitas nessa comissão e se chegou a um documento final. Esse documento final ele foi acordado entre os professores, inclusive eu e outra professora Ilma, que está aposentada, e os próprios técnicos da secretaria. Agora, 5 anos depois disso, o prefeito pega o documento, o mesmo documento, altera de acordo com as vontades dele e com as exigências dele e manda esse documento para a Câmara Municipal como se nós tivéssemos elaborado esse documento. O prefeito, ao invés de teve o quê? 5 anos para conversar com o sindicato, para negociar os pontos que foram acordados pela comissão, não, 5 anos depois, ele manda o documento, altera ao seu bel prazer, tá? Altera ao seu bel prazer, manda para a Câmara Municipal sem discutir com ninguém. É uma postura autoritária, arrogante, entendeu? Muito arrogante. A gente fica assim, olhando a situação, como eles articulam todo esquema e ainda joga a isca, ainda joga a culpa para o sindicato e muita gente ainda come a isca. Então, o que eu acho assim, o sindicato não está mentindo, a presidente nunca teve conversa com ele em acordar com relação àquilo que está nessa mudança no estatuto, de forma nenhuma. Eu mesmo fui uma das pessoas que já presenciei conversa da presidente Joana com o vereador Júlio César no dia da votação da lei para ser feito o pagamento do precatório. Onde ele chegou para a Joana e perguntou e falou sobre essa votação, e a Joana perguntou se tinha alguma data prevista para essa votação. Não, ele disse que não tinha ainda. E também, no mesmo momento, a Joana falou para ele que em agosto chamaria a categoria para fazer
a discussão sobre essa mudança nesse estatuto. A pessoa lá da Câmara, ela agiu muito de má fé, uma mentira tremenda, e ainda tenta colocar a categoria contra o sindicato. Apesar do clamor da categoria pedindo para adiar a votação ou dialogar com os parlamentares, pedindo que a presidenta do Supremo, Joana Ferreira, falasse, o presidente da Câmara, o vereador Carlos Alberto do DEM, mandou que a porta da redoma, que dá acesso à tribuna e que foi instalada recentemente em 2018, permanecesse fechada, agindo de maneira arbitrária e covarde, sem ouvir a categoria. Mais uma vez, nós estamos aqui na Câmara, acabamos de uma audiência horrível, audiência essa que os vereadores não deram a palavra ao sindicato, não deixaram o sindicato se manifestar, e a revelia da categoria encaminharam e aprovaram uma proposta em que mexe no direito do professor. Direito esses são direitos históricos que está no nosso estatuto. Então nós não vamos admitir, a categoria está inflamada, vamos para as ruas e já tomamos as nossas medidas jurídicas no sentido de barrar esse retrocesso, de dizer não à retirada de direitos dos trabalhadores. Dizer que a comissão que participou da reformulação, a mesma comissão instalada pelo Executivo, tinha 4 professores que estavam lá também representando a educação no município de Maracanaú. Professor Adolfo, professora Gleísa, professor Nilson, professor Anísio, professor Aurílio e professora Ilma. Representando o Supremo estava a Ilma e o Aurílio. Em nenhum momento foi colocado esse tipo de coisa para retirar direito de professores. Então dizer, senhor prefeito, que o momento ainda dá para dialogar. O momento ainda dá para rever essa postura de mexer no estatuto e retirar direitos históricos que essa categoria tanto lutou, tanto fez por merecer. E convocar aqui a nossa categoria, que em breve teremos Assembleia Geral. Queremos todos e todos, não é momento de se preocupar em pagar aula, é momento de vir para a luta, para garantir e exigir que os direitos estatutários sejam respeitados. A categoria estava inflamada e descrente do que estava presenciando. O vereador Júlio César do PEN ainda tentou barrar a votação pedindo vistas do projeto, mas foi vencido pela maioria, sendo apoiado apenas pelo vereador do PSDB, Chico Barbeiro. Eu gostaria de pedir vistas a esse projeto. Quem estiver de acordo com o pedido de vista, que se levante. Quem estiver contrário ao pedido de vista, rejeitado o pedido de vista do seu vereador. Coloque em votação. Discussão final e votação do projeto. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado pelo seu vereador. Votação. Última da redação final do projeto de lei número 034, 044, O Supremo entrou na Justiça pedindo a anulação da votação do novo estatuto e já recebeu o despacho que manda o município se pronunciar acerca do ocorrido. Em 2014, nós encaminhamos a indicação de membros para a participação de uma comissão que trataria dessas alterações do estatuto. O que ocorreu? Houveram debates, foi finalizada uma proposta dentro da comissão e não foi a que foi enviada hoje, certo? A que foi recebida pela Câmara para ser tratada e ser votada. Desde 2015, não foi aberto nenhum diálogo com os representantes da categoria e ontem, na reunião que tivemos com a comissão, eles informaram que essas alterações eram proposta da própria categoria, ou seja, que nós estaríamos buscando o nosso retrocesso. Isso é uma falácia e nós já tomamos ontem mesmo medidas judiciais, entramos com uma ação cautelar que trata justamente para anulação dessa votação e para abertura de diálogo com a categoria.